Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia e estimados ouvintes da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas. Continuemos a Páscoa da Libertação. Cristo ressuscitou, aleluia! A nossa reflexão hoje é sobre o segundo domingo da Páscoa, o domingo da misericórdia. O tema principal hoje, privilegiado, é a comunidade. Cristo está vivo no meio de nós, mas não está aqui, está sim representado através da comunidade, que acredita, que se reúne, que se anima e segue em frente. Então, irmãos, irmãs, pela força do Espírito Santo, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós sabemos que todo domingo é domingo do Senhor ressuscitado, não é? Pois a nossa comunidade cristã reúne-se através da Santa Missa para celebrar o Senhor ressuscitado. Então, a palavra, a celebração eucarística vai representar todo o momento que se dá durante o ano, menos na sexta-feira santa da Páscoa da Cruz e no sábado também, dos 2 dias do Tríduo Pascal, que não se celebra a Santa Missa. A não ser no sábado já a missa da vigília, mas está dizendo dentro daquelas 24 horas. Então, irmãos e irmãs, nós estamos na vivência ainda da Santa Páscoa de Cristo e essa vivência vai conduzindo-nos ao seu grande mistério redentor. E o Evangelho hoje ele vai mostrar para nós que o poder de Cristo adquirido através da ressurreição é transmitido aos apóstolos. E por isso, continuemos acreditando. A nossa primeira leitura é extraída do Atos dos Apóstolos, o capítulo é 5, versículo de 12 a 16, e ela vai mostrar para nós assim como a comunidade cristã reunia-se, celebrando, acreditando. Não estava vendo o Cristo ali, mas a comunidade representa o Cristo. E é uma comunidade viva, onde todos os fiéis reuniam-se e reúnem-se, está bom? Com alegria, porque o povo estimava muito, conforme o texto aqui é explicado hoje, a leitura é de Atos dos Apóstolos, né? Já frisamos aqui, o capítulo é 5, versículos de 12 a 16. O ressuscitado não poderia ser visto, mas a comunidade representa-o. E é por isso que a comunidade é o sinal visível de que Cristo ressuscitou. A segunda leitura, nós vamos observar que é do Apocalipse, capítulo 1, versículo de 9 a 11, uma perícope de 12 a 13, de 17 a 19. E a comunidade vai encontrar-se também para caminhar, para vencer as forças do mal, as forças do desânimo, aquelas forças que se opõem ao Cristo ressuscitado. E o Santo Evangelho é extraído do Evangelho de João, o capítulo 20, os versículos de 19 a 31. Que narra para nós assim. No fim desse dia, que era o primeiro da semana, estando trancadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus. Colocou-se no meio deles e disse: a paz esteja com vocês.
Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes porque viram o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja com vocês. Assim como o Pai enviou-me, eu também o envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Os pecados daquele que vocês perdoarem estarão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Mas Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então disseram-lhe: nós vimos o Senhor. Tomé, porém, disse-lhes: se eu não vi a marca dos pregos nas mãos dele, se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos, e se não colocar a minha mão no lado dele, eu não acreditarei. Depois de 8 dias, os discípulos de Jesus estavam reunidos de novo. Dessa vez, Tomé estava com eles. Estando trancadas as portas, chegou Jesus. Colocou-se no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Então disse a Tomé: estenda seu dedo até aqui e veja minhas mãos. Estenda sua mão e coloque-a no meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Tomé respondeu-lhe dizendo: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: você está acreditando porque viu? Felizes os que não viram e acreditaram. Jesus realizou diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes sinais foram escritos para que vocês acreditem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, vocês tenham vida no nome dele. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos no clima da Páscoa, que celebramos o Cristo ressuscitado. Ressuscitado porque ele obteve a ressurreição através da paixão e morte na cruz. Mas ressuscitou no 3º dia. Então, o primeiro dia, o texto começa dizendo para nós assim: no fim desse dia, que era o primeiro da semana, estando trancadas as portas, por medo dos judeus. Então, o primeiro dia, aquele dia da ressurreição. Foi na madrugada, né, que a Maria Madalena foi lá e viu, e graças a Deus não silenciou, veio correndo anunciar a ressurreição, que a pedra estava fora do túmulo e o Senhor não estava lá. Mas nós vamos observar a tardinha do primeiro dia, o horário do crepúsculo, né? O horário ali, a gente chama o horário da Ave Maria, o horário que está saindo, acabando a claridade, começando a escuridão. Não é assim? Então foi justo nesse momento do desânimo, do medo, que eles estavam reunidos de portas trancadas, que Jesus aparece no meio deles. Chegou Jesus, colocou-se no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Olha só. E aí foi mostrando as mãos, né, onde foi cravado, né, com os pregos, foi mostrando também o lado, e logo
disse de novo para eles: a paz esteja com vocês. E continuou: como o Pai enviou-me, eu também o envio a vós. E tem mais, não tem? Tendo falado isso, o que ele fez? Soprou. E aqui nós vamos lembrar. A tardinha, qual é a simbologia para nós? À noite. Por que eles estavam de portas fechadas? Porque eles estavam com medo. Se o Messias, o chefe que eles acreditavam que ele seria o Messias mesmo, aconteceu aquilo, daquela morte, daquele jeito na cruz, imagine eles, achando-se sem o mestre mais, desacreditando. E quando ele apareceu, ele não apareceu como fantasma, não. No meio deles, ele saudou. Qual foi a saudação? A paz esteja com vocês. O que é a paz? É tudo de bom que nós podemos ter, da tranquilidade, serenidade, um bem-estar interior, exterior. E, de repente, ele vai logo e mostra as mãos, já viram tudo, e aí começa. Mas ele disse de novo: a paz esteja com vocês. Enviou-os, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. Mas antes disso ele fez o que? Ele soprou. E esse sopro é o Espírito Santo, a força do Espírito Santo. E vai lembrar o que? A criação, né? Quando se deu a criação, lá no Gênesis, tem um sopro, né? Soprou a vida, o sopro da vida. Aqui também ele soprou e enviou-os, ainda deu uma missão. A quem vocês perdoarem os pecados, também eu perdoarei. E aqueles que não perdoarem, não. Não é muito bonito isso aí? Quando ele diz: recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles a quem, meu Deus, eles orientam para eles irem para onde? Lutar contra o pecado, contra o mal que não traz a paz. Separa, corta. E ele envia quem? Aqueles apóstolos que estavam ali com ele. E ele fez isso tudo naquele primeiro dia. Mas o que aconteceu? Ele mostrou logo algo que representa o martírio, que foram as cicatrizes, o corpo ferido. Olha, o ressuscitado, ele mostrou o corpo ferido. E isso vai mostrar para nós, assim, o que nós temos ainda de feridas no nosso coração. A prepotência, a arrogância, o luxo, poder, tudo isso são feridas? Ou o que nós temos para apresentar? Quando os apóstolos são enviados para lutarem com o pecado, contra o pecado, ele vai dizer que eles vão perdoar e que serão perdoados a quem eles perdoarem. Ele transmitiu a eles todo o poder que ele obteve através da ressurreição. Para acontecer a ressurreição, aconteceu o quê? Paixão e morte, dores, sofrimento, mas ressuscitou. E eles vão proclamar: viva o Senhor, porque o Senhor está vivo no meio de nós. Depois de 7 dias, foi que aconteceu, eles, naquele dia, só estavam 10, né, quando se encontraram ali, porque Tomé não estava junto. E Judas, muito pior, né, que nós já sabemos. Então, o que eles disseram a Tomé? Que tinham visto o Senhor. O Tomé não acreditou. Tem estudiosos que dizem que ele não acreditou porque eles continuavam com medo. Mas o que mostra aqui para nós o texto, a narrativa, é que ele estava desligado da comunidade, separado. Então, ele não estava acreditando. E é tanto que depois de 7 dias, as portas fechadas, por quê? Por medo. Ele apareceu novamente, né? Ele diz assim: após 7 dias,
ele voltou de novo e disse: a paz esteja com vocês. E chamou Tomé e mostrou para que ele tocasse nas mãos deles e tocasse o dedo aqui no lado também. E isso vai mostrar para nós que não adianta a gente querer, dentro da casa, dizer que está acreditando em Deus, que faz tudo, e se continua do mesmo jeito, sem acreditar no ressuscitado. Para acreditar no ressuscitado, nós precisamos estarmos ligados, inseridos da comunidade, dentro da comunidade, participando das celebrações, da comum união, da comunhão, da palavra, do que é orientado, juntos, lutando, não é? E vencendo. A vitória já chegou. Cristo é o ressuscitado. E aí, quando Tomé viu aquilo, ele disse: meu Senhor e meu Deus. E ele questiona: você diz isto porque você viu. Felizes aqueles que não viram e acreditaram e acreditam e acreditarão. Não é assim? Também no futuro. Então, irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas portas, as portas dos nossos corações para acolhermos. Porque não adianta só tocar e botar o dedo lá dentro e dizer que acreditou. Para acreditar é necessário luta, acolhida, fé. Somos o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, não é assim? E a gente, quando diz a saudação, a gente responde: Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, ou digno, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Quer dizer, quando acredita, e para acreditar é necessário que a gente proclame o Senhor como vivo, não como anteriormente naquelas comunidades que não acreditaram, mas sabendo que estamos com o Senhor hoje e sempre. Então, a lição mesmo desse domingo, dessa continuidade, é Cristo aparecendo, ressuscitado no meio dos apóstolos, transmitindo a ele o que ele obteve na ressurreição, através da cruz, né, da morte, crucificação, ressurreição. Então, o que é ressuscitar dos mortos é a vitória, é ter ânimo, é superar o medo, superar os grandes desafios, os desempregos, as aflições, o desânimo, o desespero, os momentos ruins que surgem na nossa vida, com doença, com acidente, com tantas outras coisas, com discussões, com tudo aquilo que há uma separação, um corte. E Jesus ressuscitado não celebra corte, ele celebra a comunidade em comum união. Aqui estão, a paz esteja com vocês. E nós respondemos como? A paz esteja contigo, ela está no meio de nós. Quer dizer, nós estamos confirmando. E será que nós vamos confirmar com mentirinha? Se está no meio de nós, é porque nós estamos dispostos a vivermos, a lutarmos dentro da comunidade, que é vida. O dom da paz, ela vai trazer o quê? O perdão. Por isso que hoje é considerado o Domingo da Misericórdia. Né? O Espírito Santo pousa sobre vós. Então, o Espírito Santo é o vivificador. O Deus Pai é o Criador, Jesus Cristo é o Redentor, que deu a sua vida pela nossa salvação. E o Espírito Santo é o iluminador, é o que traz a força, né, de seguir, de fluir. E é isso aí, por isso que a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós vamos acreditando que a Eucaristia, ela é dada dentro da comunidade. Eu sozinha, você sozinho, não está praticando a Eucaristia sozinho. Não, tem que viver laços, convívio. Não adianta só tocar, que é conviver, experienciar. Tá? A confiança em nós, no Pai,
nos outros, aquele que nos rodeia. Transmitir esse dom da paz é uma palavra muito importante, muito forte na nossa vida. A paz esteja no seu coração. Deus te dê a paz. Deus ilumine-te. Deus abençoe-te. Deus encaminhe-te para o bem. E nós dizemos amém. Amém. Mas seguindo também, não é só para confirmar. Precisa lutar, né? Botar os braços, arregaçar as mangas, como a gente diz, e vamos lutar. E a luta, ela serve dentro da comunidade. Lutar nas políticas públicas, lutar dentro da igreja, lutar por algo de melhor que venha para o nosso crescimento e para a nossa paz. A paz esteja com vocês. Amém? Que Deus abençoe-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando, irmãos, que nosso programa aqui agora na TV Boa Notícia, logo mais será repetido através dos estúdios da Rádio Boa Notícia, das 14 às 14h30. Aguardemos então. Feliz Páscoa!